Hoje é um culto de domingo. Today is a service of Sunday. Geralmente no culto de domingo eu procuro pregar And generally on Sunday I search to preach uma mensagem mais familiar, a message that's more for family, uma mensagem mais evangelística, a message that's more evangelical, uma mensagem mais voltada até mesmo para os visitantes. a message that's for visitors. Mas a mensagem de hoje vai ser até um pouco mais forte But the message tonight will be do strong que nós estamos acostumados. for what we are used to. Mas será uma mensagem que vai trazer cura para a sua But it vida. is a message that will bring Vai ser uma healing to mensagem your que vai life. trazer cura para a sua alma. Você That will pode bring adorar healing Jesus to por your isso? soul. Can you exalt Por the isso o name meu of Jesus? conselho é: prepare o seu coração, So my advice is prepare your heart, abra os seus ouvidos open your ears para ouvir aquilo que Deus quer e vai falar conosco nessa to hear what noite. God Quantos wants and is entenderam going isso? to Diga say amém. to us. I'll say amen. Então, por gentileza, queira abrir a sua Bíblia comigo Let us open our Bibles no livro de 1 in Reis, 1 Kings, primeiro livro dos reis in the first book of de Kings Israel, of Israel, capítulo de número 18, chapter 18, a partir do verso 30 em diante. starting at verse 30 and forward. Eu quero pregar nessa noite I want to preach tonight sobre o tema até que o fogo caia outra The vez. theme tonight is that the fire will fall Diga yet comigo assim: again, até que o fogo until the fire caia outra vez. falls another time. 1 Reis, capítulo 1 Kings, 18, chapter 18, a partir do verso 30. starting at verse 30. A Bíblia diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou ali o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros. Quantos cântaros? 4 cântaros. E derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. Quantas vezes fizeram? 3 vezes. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, aliás, caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. Quantos podem louvar a Jesus por esta palavra? Tome seu assento, por gentileza. Você já deve ter ouvido várias mensagens sobre esse tema.
You probably heard various messages over this theme. Você já deve ter ouvido vários pregadores falando sobre este texto bíblico. You probably heard multiple of preachers speaking over this text. Mas o que faz a diferença da mensagem que eu quero passar para vocês aqui hoje But what makes a difference over the message that é I que a want to share with mensagem you ela não today, está no texto, o texto é o mesmo. the text is the same. A mensagem não está no tema, mesmo que o tema tenha sido diferente. The message is not in the theme, even though the theme may be Mas a different. diferença ela está na revelação But the difference is in the e revelation na abordagem and the e na direção que Deus quer nos dar a direction that esta God wants to mensagem. give in this message. Não questionando ninguém Don't question anyone que já pregou sobre este texto. that already preached over this scripture. Mas o texto de 1 Reis capítulo 18, But the text that we read today, quase que na maioria das the vezes, majority of the time, foi usado de uma forma it repetitiva. was used in a repetitive form. Uma forma que nós estamos acostumados a ouvir sobre esse assunto. A form that we are accustomed to. Mas hoje, nesta noite, Deus quer caminhar conosco But tonight God wants to walk numa with via us diferente, in a different way, num caminho diferente. in a path that is E eu quero te different. mostrar aqui nesta noite, And I want to show you porque tonight, muitos dizem que no esboço da mensagem, because a lot say in this já ouvi message, muitas pessoas dando esse título a esse esboço de I've already mensagem, heard many give this title for this falando que nós message, devemos consertar o altar. that we must fix the altar. Nós sabemos que o fogo vai cair We know that the fire will e sabemos fall, que Deus há de responder com poder. and we know that God will respond with Sim, power. tudo isso é verdade. We know that this is true. A maioria dos pregadores dizem: Majority of preachers vamos say, buscar o fogo de Deus. let's search and seek out the Vamos fire of buscar God. o poder de Deus. Let us search the fire, Vamos the power buscar of o God, avivamento da parte the de Deus. revival from the behalf of God. Mas o que me chama mesmo a atenção é que But what takes my attention, muitos esquecem de olhar para o texto. many forget E to look quando at eu the olhei text. para esse texto, lendo ele por inúmeras vezes, And what I read numerous times, eu olhei para o texto e eu perguntei para o texto o and I looked seguinte: at the scriptures and asked the scriptures, por que é que o fogo parou? why did the fire stop? Por que é que o fogo cessou? Why did the fire Por que cease? é que parou de existir o mover, o agir do Espírito Santo? Why did the fire resist the move E of the Holy essa é a minha Spirit? pergunta nessa And noite. this is my question tonight. Essa é a minha indagação This is nessa my noite. dilemma tonight. Por que é que o fogo parou? Why did the fire Por que é stop? que o Espírito parece que cessou de Why does agir? it seem like the Holy Spirit Observe bem resisted? comigo o que o texto vai dizer: Observe with me that the scriptures que o say problema de Israel that the problem of não era Israel falta de fogo. was not lack of fire. Eles tinham fogo. They had fire. Eles viram o fogo. They saw the fire. Deus se manifestou com God fogo. manifested with O problema de fire. Israel não era a falta de poder. But Israel's problem Eles wasn't lack of viram o power. poder. They saw the power. Eles tinham o poder They de had the Deus. power. O problema de Israel não era a falta de avivamento. Their problem wasn't lack of Israel revival. era o povo mais avivado da terra. Israel was the most revived O land. problema de Israel não era a falta de culto. Israel's problem wasn't lack of Em service. Israel havia culto para tudo. In Israel there was service for Mas o everything. problema em Israel But the era problem in Israel was coração dividido. a heart that was divided. O verso 21 vai dizer que Verse 21 will say, então Elias se chegou a todo o povo, and Elijah, he came to the crowd. ele veio ao povo He went to the crowd e disse para o povo: and he said to the people, olha o que Elias disse: look what he said, até quando until vocês when vão cochear em dois pensamentos? will you question these Até quando questions? vocês vão ter dois tipos de pensamentos? When will you have two types of Se o questions? Senhor é Deus, If God is God, segui a Deus. follow God. Agora, se Baal é But Deus, if Baal is então por God, que vocês não seguiam a Baal? then why don't you follow Baal? Porém, sabe qual foi a resposta do povo? And we know the response of the O texto people. vai dizer que o povo não lhe respondeu nada. The text will say that he did not O povo não respond. disse nada. The people said Não houve nothing. uma palavra entre o povo de Israel. There was not one single Quando word Elias in the people of questionou o Israel povo de Deus. when they questioned the people of Agora, God. gente, olha para mim e dobre a sua atenção. But people, look at me and double your attention. Entenda isso. Understand Não this. adianta pedir fogo It does not matter to ask com for o fire coração em dois altares. for a heart that has two Não altars. adianta pedir que haja avivamento There is no need to ask for com o revival coração dividido.
dividido, with a heart that is divided, não adianta pedir a Deus there is no sense in que asking mande God cair fogo do to céu send fire from quando o heaven, meu coração, or in my heart, quando o nosso coração, when your heart, ele não está alinhado com it Deus. is not aligned E with por isso, God. muitas vezes, meus amados, And this, my beloveds, eu me pego perguntando a Deus, I find myself eu me questioning deparo God. questionando a Deus I start to ask nas God vigílias da in the madrugada, vigils of the no midnight, momento de oração a in sós the com moments Deus. of prayer. Eu me pego perguntando a Deus, I find Deus, myself asking God, por que God, é que não flui? why does it not flow? Deus, por que é que está tão pesado? God, why is it so Deus, heavy? por que é que não sentimos a tua presença? God, why don't we feel your Eu me presence? deparo perguntando a Deus, And I find myself Deus, asking por que é God, que existe tanta confusão? why is there so much Por que confusion? é que existe tanta distração? Why is there so much Por que é que division? existe tanta discórdia? Why is there so much discord? Tanta imoralidade? So much immortality? Tanta imaturidade? So much immaturity? Tanta infantilidade? So much Por que infidelity? é que existe tanta divisão? Why is there so much division? Por que é que a falta de amor de um para com o Why do outro? we lack love for one E eu another? pergunto para Deus, And I ask God, Deus, por que é que não está fluindo mais? God, why isn't it flowing Por que é anymore? que o nosso louvor não chega mais diante do Senhor? Why isn't our group of worship coming to Por que é que a God? nossa adoração não está subindo Why diante is do our teu worship altar? not reaching the throne room? Meus amados, My é beloveds, sobre o que nós devemos nos It is preocupar what we nesses owe dias. and worry today. E Deus está dizendo para mim And nesta God hora. is saying to me at Deus this me mandou hour, vir aqui dizer para você He nesta hora. commanded me to come to you Deus at está this dizendo o hour, tempo todo para the nós, whole time, até desde o início deste ano. since the beginning of Deus this tem nos year. chamado a um God has confronto called us entre nós and mesmos. conflicted within us Deus está ourselves. chamando. He is calling Deus está us. clamando. God is Deus está proclaiming. falando para a God igreja. is speaking. E sabe o que Deus está And you know falando? what He's saying? O mesmo que Ele disse para Israel. What He said to Israel. Até quando Until when cocheareis will you question entre dois between pensamentos? two questions? Até quando Until when a sua mente vai estar in dividida? your mind are we Até questioning? quando o seu coração vai estar dividido? Until when your heart is Até divided? quando a sua vontade Until when your não will está firmada 100% is na not vontade de Deus? aligned 100% with Até God? quando você vai estar questionando a Deus se é de Deus ou se não é de Deus? Until when will you keep asking God Até if it's quando from você God não or vai not from conseguir God? ficar preso na presença How de will you Deus? be incapacitated Até into the quando presence você não of vai God conseguir fazer a vontade de Deus como and Deus do the quer will of God que how você God wants faça a us to vontade de do Deus? E eu estava pesquisando isso, And I was searching through this, e eu entrei num caminho onde eu descobri and I entered in a path where I found que a out palavra cochear, that the word question que Deus usou para Elias falar para that Israel, God used for Elijah quando to Deus speak disse to até Israel, quando cocheareis em how dois much will you question in pensamentos. two thoughts? A palavra cochear no hebraico quer dizer The word pós-rem. boss-him. Essa é a palavra no This hebraico. is a word in Hebrew. É uma palavra que exprime a ideia de This is a word that describes the word that manquear, estar manco, like it's lump. firm. Não, Limp. ele não consegue andar. He cannot be able to walk. É uma palavra que exprime a ideia de alguém que está cambaleando. It's a word that expresses someone who is in A between. palavra cochear, ela exprime a ideia de alguém que word anda describes instável. Someone who is unstable. Como alguém que não consegue firmar os Someone seus that dois is not pés firm in their steps, no caminho. in the path. Deus estava perguntando para Israel: até quando God was asking Israel, until when vocês vão manquear, you guys were going to be unstable vocês vão cambalear and question, e vocês vão andar de forma and you're instável? going to walk unstably. Parece que é como alguém que está tentando andar, It's like someone is trying to mas walk, com um pé numa direção but with one foot in one e o direction outro virado and para another uma outra foot to the direção. other direction. É como se um pé estivesse indo para It frente is like one foot is going e o forward outro estivesse indo and para another trás. foot is moving backwards. Ou seja, meus amados, like quem coxia em dois Someone who is in pensamentos two thoughts, é um manco.
They're unstable. É alguém que anda cambaleando. It's someone that walks É alguém que unstably. não consegue firmar os seus pés, They are not firm with their os seus feet passos no in caminho. their steps. E aqui é como se eu pudesse ver o profeta And it's like I Elias can almost see dizendo the para prophet Israel: Elijah saying to Israel, até quando, Israel? until when? Vocês vão ficar pulando de um lado para o How outro much longer are you going to espiritualmente. be walking to one side to Elias estava another? dizendo para eles: And Elijah was saying to them, vocês não estão apenas indecisos. you're not just Ai, indecisive. gente, olha isso, a palavra Look cochear at this word. não é apenas estar indeciso, You're not just mas indecisive, é alguém que fez da indecisão but it's someone that is um estilo indecision de vida. with a style E of isso é o life. mais triste. And this is Ele sad. apenas não consegue fitar os seus They olhos em cannot Deus. be fixated on Ele God. apenas não consegue firmar os seus They passos can't na be presença firm de in their Deus. steps in the presence of Mas God. isso se tornou para ele um estilo de vida. This came in life. Escute o que eu venho dizer aqui Look nessa to what I noite. say tonight. Eu tenho certeza na I minha have alma. certainty in my Eu tenho soul. certeza no meu ser. I have certainty in Eu my tenho word. certeza absoluta I have absolute que eu certainty ainda verei that I will still uma geração inteira see a se generation that is rendendo aos whole, pés de Jesus. that will be surrendered Eu at ainda the feet of verei Jesus. na minha geração I will still see in povo my cheio do generation poder de a Deus, people that is full of the povo com power of fome God, da palavra, that is hungry for the Lord, fome que busca o Senhor, seeks out the Lord, fome que não abre mão a da hungry that presença will de not Deus. open hand to the presence Eu of ainda God. verei I will ainda still see nesta geração in this generation muitos jovens. many E aqui youth. eu estou lançando uma palavra And here I am no launching mundo out a word espiritual, in the porque eu spiritual estou realm, lançando uma palavra para o seu because filho, I am using a os word for your seus child, filhos, for your children, os jovens da minha geração. youth of my Eles generation. serão jovens They will avivados, be youth revived. mas não só avivados, But not just revived, mas eles serão cheios de they will be Deus, full of God. porque por onde eles Because andarem, where they will walk, eles vão andar com they will convicção, walk with God. eles vão andar com They firmeza, will walk with firmity. eles vão andar com certeza, They will walk with eles vão certainty. andar com fé, They will walk with porque faith. eles não vão Because estar they will not be cochilando em questioning dois in pensamentos. two thoughts. Mas agora preste atenção. But also pay Eu preciso attention. falar isso para I você. need to say this. Eu preciso falar isso para I você. need to tell you this. Avivamento. Revival. Diga comigo, avivamento. Say with me, Diga de revival. novo, avivamento. Say with me, revival. Agora para ficar mais bonito, diga To be even more revival. pretty, say revival. Que bonito, hein? Avivamento. Avivamento Revival não começa does not start apenas, in only only com um clamor. with a proclamation. Não, No, avivamento. É necessário it is necessary que haja um clamor. that there be proclamation. Se o meu povo que se chama pelo meu nome If my people call me by se my name humilhar e orar and humble and pray e me buscar and search me, e se converter dos seus maus they will be caminhos, convicted from então their eu ouvirei wicked dos ways. céus, And so I would come. perdoarei os seus We will pecados, forgive our sins, sararei a sua terra heal our wounds in our e land, eu os abençoarei. and I will É bless. necessário haver clamor. There is necessary for proclamation. Clamor, meus amados, Proclamation, é a brothers. expressão da necessidade da alma. It's an expression of Quer ver uma necessary from coisa? the soul. Quer ver uma coisa quando Wanna você see clama? something? Quando você bate o dedo, When you hit your hand, quando você bate a perna, o when you pé, hit your leg or your foot, quando você está trabalhando e o martelo acerta o seu when you're dedo, working and the wood você touches you, abre um berro, dá um grito. you give out a Isso é um shout. clamor. You give out a É proclamation. necessário haver um It is clamor necessary da to see igreja. the proclamation Mas of o the avivamento church. não começa But revival doesn't start apenas merely and com only clamor. with proclamation. Precisamos entender isso. We must O understand this. verdadeiro avivamento, True revival. repito, o verdadeiro Say with me, avivamento, revival. ele começa It begins com uma decisão with a espiritual. decision that is spiritual. Uma decisão. A spiritual decision. Uma decisão. A decision. Você pensa que o avivamento ele começa no céu? You think revival starts in heaven? O avivamento ele não começa no céu. Revival does not start in heaven. O avivamento ele começa quando o altar Revival starts when the altar é restaurado aqui na is terra. restored here on the land. O avivamento ele começa quando o altar na terra ele está
restaurado. Revival starts here on the land when the altar is restored. Veja bem que então Elias disse ao povo: And so Elijah said to the people, chegai-vos a mim. come to me. Elias chamou o povo para ele, Elijah called the people to him, para perto dele. near him. Você precisa estar perto de um homem de Deus. You need to be near a man of Você God. precisa estar perto de uma mulher de Deus. You need to be near a woman Não são of aqueles God. que se maqueiam Not ou just que se those escondem that hide atrás de um cargo ou de um título, behind a title, mas que de verdade são but e that is é um truly homem e uma mulher de a Deus. man and a woman E of você God. conhece isso pelo fruto, And you know this by their fruits, pela conduta, by how they conduct pelo themselves, testemunho, by their testimony, pela vida dele ou by dela. how they live. Porque tem muita gente que se chama homem de Deus. Because there are many people who say they are Tem of muita God. gente que se chama, é chamado de mulher de Deus. There are many people who say they're a woman of Veja God. que Elias chamou o povo para ele. But Elijah called the people Disse: to him. venham até a mim, He said, cheguem a come to mim. me, be near me. E olha o que acontece. And look what happens. Quando ele chama o povo, When he calls the people, Elias mostrou o povo que estava Elijah acontecendo. showed the people what Escuta was o que eu estou occurring. dizendo para você. Eu estou Listen chamando to what você I am para saying, mim because agora. God is calling Não you que eu to seja him. Elias, Not just mas Elijah, como o homem de Deus que está but pregando me a as a man palavra. of God Eu estou that is chamando preaching você the para word of vir God. até a mim, porque I eu am quero te calling you to come mostrar to me because I o que want a to show palavra de you Deus está what nos the word of mostrando God is hoje. showing us. O altar estava quebrado. The altar was broken. Avivamento não vem sobre altar quebrado. Revival does not come to a O broken avivamento altar. não vem sobre o altar negligenciado. Revival does not come to an altar that is O neglected. avivamento ou o poder de Deus ou a presença de Revival, the Deus, power of God and the ela presence não of virá God, sobre um altar que it will está not come to an bagunçado. altar that is a mess. Não virá sobre um altar que está sujo. It will not come to a messy Não virá altar. sobre um altar que não está It preparado. will not come to an altar that Eu isn't prepared. preciso preparar o I need to altar. prepare the Se eu altar. quero ver Deus agir, If I wanna see se God eu quero move, ver Deus restaurar, if I wanna see God se eu quero restore, ver Deus if I operar, wanna see eu God preciso operate, preparar o I must altar. prepare the altar. Deus não enviará fogo God will not send out aonde fire não haverá entrega. where there is not Eu preciso surrender. me entregar ao I Senhor need to surrender to God completamente. wholly. Deus não te pede He 90%. doesn't ask of you 90%. Não te pede 50%. He doesn't ask of you Ele pede 50%. tudo de He você. asks all Você of you, precisa se 100%. entregar. You must Você precisa se surrender. jogar. You must throw yourself Se você at estivesse Jesus. no mundo, você ouviria essa frase. You would hear this phrase in the Você word. precisa vestir a camisa. You must É wear isso que the Deus está shirt. dizendo. This is Vista what a God is camisa do saying. Evangelho. Wear the shirt of Vista a evangelical. camisa do reino de Wear the Deus. shirt of the kingdom. Entenda a vontade de Deus. understand Não the will of fique God. cocheando, Don't be questioning cambaleando, and walking tropeçando unfirmly and being in em iniquity. dois pensamentos. In two thoughts. Firme a sua mente, Firm your firme mind. a sua presença, Firm your presence. firme o seu coração, Firm your firme heart. a sua casa. Make firm Na your presença house de in Deus. the Quantos presence podem of adorar a God. Deus How por many isso? can exalt the name of O Jesus? fogo só vai descer The fire will only come se houver uma entrega total. if there is a surrender. Escuta o in que eu vou total. dizer hoje. Listen to what I'm going to say. Eu não estou aqui dizendo que não teremos mais pregadores aqui nessa I am casa not saying that pregando. there will not be more preachers in this Pelo house contrário, preaching. nós temos uma agenda grande We aí have a big agenda de pastores, of pastors, de pregadores, of preachers, de cantores, of singers, de convidados. of invites. Mas entenda o que eu vou dizer. But understand Nós what não I'm going precisamos to de say. mais um pregador. We don't need another Nós não preacher. precisamos de mais um cantor. We don't need another A igreja worshiper. não precisa de mais um evento. We don't need another event. Não precisamos de convidar mais gente de fora We para don't estar need to conosco. invite more people that are with Quantos us. já vieram? How many have Quantos come? por aqui já passaram? How many have passed Foram through here bênção de and were Deus blessed e by são God bênção de and Deus. are blessings Mas eu of quero God. que você entenda uma coisa. want you to O que a understand igreja something. precisa hoje What the church não needs são de today cantores, is not another não são de worshiper, eventos, another event, não são de congressos, another não são de conference, confraternizações, another conduction, não são de encontros, another encounter, mas nós precisamos we need de
restauração do altar. Eu preciso restaurar o altar. E o altar começa sendo restaurado. Não é aqui na igreja, meu irmão. É por isso que não flui na igreja. É por isso que quando você canta não flui. Quando você prega não flui. Quando você faz alguma coisa não rompe. É porque precisa restaurar o altar. E o altar precisa ser restaurado dentro da casa. É com o seu filho. É com a sua filha. É com a sua esposa. Ai, 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 ai. É com o seu esposo. É com a sua família. É dentro de casa que o altar precisa ser restaurado. Você pode levantar a sua voz e adorar a Deus e dizer: Senhor, restaura a minha vida. Diga: Senhor, a começar em mim. Diga: a começar na minha família. A começar comigo mesmo. Homens, diga assim: a começar em mim. Seja mais gentil com a sua esposa. Seja mais carinhoso com a sua esposa. Seja mais homem de Deus com seu filho. Dê testemunho dentro da sua casa. Cada testemunho que você dá dentro de casa é uma pedra que você começa a colocar, restaurando o altar dentro do seu lar. Hoje eu vim aqui como voz profética para dizer para você: o altar começou a restaurar hoje, porque enquanto eu prego, o Espírito Santo está me dizendo que tem corações que estão dizendo: eu estou querendo chegar em casa rápido, porque eu quero começar a consertar tudo que estava errado, tudo que estava fora do lugar, tudo que eu não fiz, eu vou começar a fazer diferente. O que a igreja precisa é de uma restauração do altar. A igreja não precisa só de oração. Oração é necessário. E sem oração, escute isso, a gente morre. Você que perde reuniões de orações, você que não ora, você que não tem hábito de orar, você está morrendo espiritualmente todos os dias. Mas quando eu oro, meu irmão, eu me aproximo de Deus, eu chego a Deus, eu me esvazio de mim mesmo, eu começo a me arrepender, eu começo na oração a confessar a Deus os meus pecados. Meu irmão, nós precisamos confessar diante de Deus. A Bíblia diz: se você me confessar, eu vou te ouvir, eu vou escutar o seu clamor, eu vou descer da terra e vou abençoar a sua vida. A igreja não precisa somente de oração. Oração é necessário. Oração é vital. Prayer is vital. Sem oração a gente morre. Without prayer, we Você die. quer conhecer um crente de verdade? You want to meet a true Você Christian? quer conhecer um crente de fato? You want to meet a true believer? É se ele tem uma vida de Is if oração. they have a life of E prayer. aquele que não tem vida de And oração those that don't have a é uma prayer life, pessoa ranzinza, is it a person ele é irrational? bravo, He is mad. ele é irritado, He is easily ele é irritated. ignorante, He is ignorant. ele não sabe lidar com as pessoas, know how to lead the ele não people. tem amor, He does not have ele love. não tem paciência, They don't have patience. ele não tem o dom de Deus, They don't have the ele gift não of tem God. a graça de They don't Deus. have the grace of Desculpe o que eu vou dizer. Sorry for what O I'm about to homem e a say, mulher but the man que and the não woman ora, who does ele not é pray, desgraçado, he is ele não tem ungrateful. graça. He has no Mas o grace. homem que ora, But a man a who graça prays, de Deus é the sobre grace of ele. God is over E a them. graça vem acompanhada grace comes de quê, accompanied pastor? with what, Ela vem pastor? acompanhada It do comes favor de accompanied Deus. with favor from Ela vem God. acompanhada da misericórdia It de comes Deus. accompanied with mercy De modo from que God. quando ele That anda when they pray, e when they por walk, onde ele anda, and wherever they ele step, vai deixando they um will rastro leave da the graça, rationing of God, da misericórdia, of grace, of do mercy, amor, of love, da bondade de of Deus. greatness, of Aonde ele goodness, toca, where he will Deus touch, vai confirmando God o will toque affirm dele. and touch his Aonde ele pisa, Where he steps, pisa um homem where de he steps, Deus, the man of porque a God. graça de There is grace of Deus está sobre aquele que ora. Over that who Eu
Eu profetizo sobre esta igreja. Se você já orava, você vai orar ainda mais, porque está vindo graça sobre a sua vida. Está vindo graça sobre graça. Está vindo graça sem medida. Graça abundante sobre a sua vida. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Agora deixa eu te falar uma coisa importante também. Nós não precisamos apenas. Diga comigo, apenas. Diga de novo, apenas oração. Mas nós precisamos de atitude. Precisamos agir. Vai aí uma dica para nós. Deus está falando para você, para mim. Você está orando muito, aleluia, glória a Deus. Por isso eu estou dizendo aleluia, glória a Deus. Você precisa começar a agir. Porque quando você combina, olha o segredo que eu vou passar para você aqui hoje. Olha a chave que eu vou passar para você aqui hoje. Quando você combina a oração com atitude, com ação, Deus vai começar a mover na sua vida. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu estou orando na madrugada. Eu estou orando nas vigílias. Eu tenho o meu costume de orar. Eu tenho assim o meu schedule de oração. Mas parece que nada está acontecendo. Deus está dizendo, comece a colocar a tua mão em prática. Comece a colocar na prática aquilo que você está praticando lá no quarto de oração. Porque aí você vai ver a mão de Deus agindo sobre a sua vida. Eu declaro que vai acontecer coisa na sua história. Eu declaro que vai acontecer coisas na sua vida. Eu declaro no nome do Senhor Jesus. Atitude. A oração ela é regada com atitude. Está orando, meu irmão? Começa a praticar. Começa a botar em prática a fé que você galgou, ganhou no quarto de oração. Olha só, no versos 33 a 35, nós vemos que para que desça fogo do céu é necessário haver sacrifício. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que o fogo não iria descer. Eu vou repetir, o fogo não iria descer do céu se não houvesse sacrifício. Tem que ter sacrifício. Alguma coisa tem que estar sobre o altar. O altar não pode estar só com pedras. Ele não pode estar com madeira apenas. O altar não pode estar todo bonito, adornado. Precisa ter alguma coisa sobre o altar. Precisa haver sacrifício sobre o altar. Olha o que Paulo disse na sua carta aos Romanos capítulo 12. Ele disse, rogo-vos, pois, irmãos. Paulo estava clamando à igreja de Roma. Ele estava dizendo, eu rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu estou vendo aqui vários altares que já foram levantados. Eu já estou vendo vários altares que já estão sendo restaurados. Mas Deus está dizendo, é necessário que haja sacrifício sobre o altar. É necessário. Elias, ele segue uma ordem. Olha que interessante. A ordem que Elias segue. Elias, primeiro ele coloca o sacrifício sobre o altar. First, Elijah presented the sacrifice Depois at the que o altar. altar estava preparado, After the altar was already porque prepared. cá entre nós Because between us, não tem como colocar sacrifício there is no way you can put sacrifice se o altar não estiver pronto. if the altar is not ready. Alguma das irmãs aqui One of the women here já fizeram algum tipo de comida em casa have already made a meal at home sem que a comida estivesse pronta para jogar na panela. so that the meal would be ready to throw into the pan. Teria como fazer alguma coisa se não houvesse o fogão? They could not do anything if the fire Teria was como started. cozinhar alguma coisa se não houvesse a panela?
How can they do anything without the Teria pan? como fazer algum churrasco se não houvesse carvão? Could they make meat if there Ou was no qualquer fire outros ingredientes para que o que fosse colocado lá dentro that was put in there ficasse preparado, to be pronto. prepared? Observe que Elias, ele Observe. coloca o sacrifício sobre o altar que já estava Elijah pronto. presented the Primeiro, o sacrifice altar at precisa the estar altar that was preparado. prepared. Ele precisa estar preparado. He must be prepared. Segundo, precisa haver sacrifício. Secondly, we must Se você have quer experimentar sacrifice. uma vida nova com Cristo, If you want to live a new life with olha para mim, Christ, uma vida look em to me, novidade de vida. a life that is new, Sair da mediocridade. to leave the mediocre. Porque é muito fácil, você tem duas escolhas. Because it's very easy. You have Ou two viver choices. na mediocridade, Or live in the mediocre, ou viver naquilo que Deus já projetou para a sua live what vida. God has already Eu projected quero for viver your no life. sobrenatural de I want Deus. to live in the Pastor, por que você supernatural está of dizendo God? isso com toda a convicção? Pastor, Porque a why are you Bíblia saying diz this? que Because o the justo Bible says viverá da that the fé. righteous Eu will ando live in pela faith. fé, eu não They ando walk por by vista. faith, Eu not by creio que sight. Deus já fez I believe that aquilo God que eu has nem already vi did acontecer, what I haven't porque Ele é even seen, poderoso because He is para powerful fazer to o que do Ele apraz segundo o poder de Deus the power of que God opera em nós. that operates within us. O altar está preparado, The altar is prepared. o sacrifício é colocado sobre o The altar, sacrifice is presented e at aí the altar. depois, And then lastly, Elias derrama água. Elijah pours out water. Como é que a gente faz um churrasco com água? How can we cook meat with water? Elias manda jogar água. Elijah commands them to throw water. Você observou isso no texto? Did you observe this in the text? Que primeiro Elias coloca o sacrifício no altar, First he puts the sacrifice on the altar, depois ele derrama água. then he pours out water. E eu estava lendo, And I was reading estudando and studying e orando and praying, e vi and I saw o significado disso. the significance of Isso this. significa que o This verdadeiro signifies that the true derramar de Deus, pouring of God, o verdadeiro avivamento the de true Deus. revival of Sabe que a God. palavra avivamento no You know português that está the errado? word in revival in Portuguese is A wrong. palavra correta é no inglês. The correct word is the word in English, revival. Não é avivar, é reavivar. It's revive. É reavivar aquilo que estava morto. It's revive what was dead. Por isso que nós precisamos entender This is why we must que understand a sua vida pode ter passado por vários caminhos, your life. You may have gone through many vários paths, cursos da sua vida, many courses in your life, mas um momento da sua vida but a moment in your algo life, ficou estagnado e something Deus was está stagnant, dizendo assim: eu vou and mandar God is fogo saying, do céu, I'm gonna porque bring quando eu fire mandar o from fogo heaven, do céu, aí because vai when I bring haver the um fire, then there reavivamento will na be sua história, revival in your vai story. haver um reavivamento na sua There will mente. be revival in your Eu creio mind. que nesta noite Deus I está believe trazendo that tonight mentes God is reavivadas, bringing minds that are corações revived, reavivados, hearts that will be revived, vidas reavivadas, lives that will be famílias revived, families that will reavivadas. be revived. Sabe o que isso quer dizer? You want to know what this says? Isso quer dizer que o verdadeiro This wants avivamento, to say that the true o revival, verdadeiro derramar de Deus, genuine revival, a verdadeira presença de Deus true presence from nas God nossas reuniões, in our nos reunions, nossos cultos, in our services, na nossa casa, in our homes, na nossa família, in our families, com os nossos filhos, with our children, lá na empresa, at com os work, nossos colegas. with our neighbors. Não é a verdadeira presença It's estática, not true mas é uma stature, verdadeira presença que é but it is the acompanhada true por um presence of God preço, that is accompanied by a por um price, esforço by a que God, exige sacrifício that de there nós. exists sacrifice E aí eu within pergunto us. para você nessa And then noite: I ask you tonight, o que você precisa sacrificar? what must you O que é que sacrifice? Deus está pedindo para What você is nessa God noite? asking of you tonight? Onde é que você precisa se entregar Where is mais? it that you need to surrender Observe que more? nos versos 38 Observe that in the verses do 33, capítulo 18 do texto que nós lemos, 38 that we read, diz que o fogo cai. says that the fire Verso fell. 38 Verse 38, diz assim: então caiu fogo do céu, the fire fell from heaven, caiu fogo do Senhor fell fire from e the Lord, consumiu o holocausto, and it consumed e the consumiu a holocaust, lenha, and it consumed e the wood, consumiu as and pedras, it consumed the e rocks, consumiu o pó. and it consumed the Gente, trench. até o pó foi Even the consumido. dust was E consumed, mais ainda, and
lambeu a água que estava em redor do altar. Pastor, o que isso significa? Sabe o que significa? Primeiro, o fogo ele vem do Senhor. O fogo não é de origem humana. Eu posso tentar fazer o que eu quiser. O maior malabarismo, não vai cair fogo do céu. O fogo do céu só virá quando ele vier do Senhor. O texto ele faz questão de dizer fogo do Senhor. Ou seja, não foi algo emocional, não foi fogo humano, não foi algo psicológico, não foi algo que o pregador, o orador, ele conseguiu converter a mente das pessoas. Não foi algo produzido pelo profeta Elias. Não foi uma manipulação espiritual para impressionar a ninguém. Não foi uma profecia. Alguém revelando o CPF, falando o endereço ou até a data de nascimento. O fogo que caiu ali não foi um fogo para encantar alguém, mas foi Deus respondendo diretamente a um sacrifício vivo, a um sacrifício santo e a um sacrifício que agradou a Deus. Porque o verdadeiro fogo, o verdadeiro avivamento, ele não nasce do homem, gente, mas ele desce de Deus. Ele vem da parte de Deus. Era Deus dizendo: sou eu quem faço, sou eu quem opero, sou eu quem mando, sou eu quem quero, sou eu quem realizo. Você pode querer ou não querer, mas eu vou fazer. Você pode entender ou não entender, mas eu estou fazendo, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Alfa e o Ômega, eu tenho todo o controle, eu tenho todo o poder, eu tenho todo o domínio. E esse Deus está aqui nessa noite, dizendo para você nessa noite: sou eu que vou descer com fogo consumidor e vou consumir tudo. Me chama a atenção a sequência pela qual isso acontece. Primeiro, o fogo consumiu o holocausto, ou seja, consumiu o sacrifício. Depois ele consumiu a lenha que estava ali, a madeira. Depois ele consumiu as pedras. Isso fala de estrutura. O fogo de Deus foi tão forte que ele destruiu, ele consumiu a estrutura que estava no altar. É isso que eu quero, gente. É que ele venha e destrua a minha estrutura humana e que eu comece a levantar uma estrutura divina. Como assim, pastor? Uma estrutura com base na palavra de Deus, solidificada na palavra de Deus, acreditada na palavra de Deus. É uma estrutura que não é humana. Ou seja, não foi algo comum, mas era algo sobrenatural, era algo irresistível. Um fogo que queima o sacrifício, que queima a lenha, que queima as pedras e que lambe a água. Ou seja, um derramar verdadeiro de Deus, um verdadeiro avivamento vindo da parte de Deus, ele consome tudo o que não presta. Quando eu me coloco no altar e digo: Senhor, manda fogo. Quando eu me coloco no altar, por isso que eu vejo, meus amados, muita gente, não é pouca gente, é muita gente que tem medo de estar no altar, tem medo de subir no altar, tem medo de se aproximar do altar, tem medo de caminhar uma vida com o altar levantado dentro de casa, porque quando eu tenho um altar levantado dentro de casa, Deus está me consumindo todos os dias pela palavra. A palavra me consome. O salmista disse assim: Senhor, tu me sondas e me conhece. Deus vai te sondando por dentro e Ele vai te sondando por fora. E aqui eu quero entrar na parte mais importante dessa mensagem. Quando é?
that is, é quando o povo se rende. is that when the people É quando o surrender. povo se entrega. When the people O surrender. verso 39 diz assim: o que Verse 39 vendo will say, todo o povo. I saw all the people. Eu quero parar aqui para dizer algo para I você. want to stop here to say something. O verso 39 diz assim, ó: Verse 39 says this. o que vendo todo What I o see, povo. all the people. Todo o povo viu. All the people saw. Todo o povo pôde ver All of the people could see esse evento de Elias, this event of Elijah, essa luta, essa batalha no monte, this battle on the mountain, com Elias e os with 450 profetas de Baal. and the many 114 Todos prophets viram. of Baal. All O saw. texto bíblico, ele é explícito. The scriptures tell us. O verso 39 diz que o povo todo viu. Verse 39 will tell us that all the people saw. O que vendo todo o povo? What did they see? Foi a mesma coisa que eu quero trazer para nós hoje, para And você it's what I entender. want to bring here tonight to you. Foi a mesma coisa que aconteceu It was the same thing that happened no avivamento da Rua in Azusa. the revival of the river. Da Rua Azusa. The Azusa Street. The revival of Azusa Street. revival of the string. O avivamento da Rua Azusa. The revival. Todo o povo viu. All the people saw. Foi a mesma coisa que aconteceu no It was país the de same Gales, thing that happened in the land, de Wells. the wells. Todo o povo viu. Everyone saw. Foi a mesma coisa que aconteceu no avivamento das Ilhas Hébridas. It was the same revival that they saw. Todo o povo viu. Everyone saw. Foi a mesma coisa que aconteceu no avivamento em Pensacola. It was the same thing that happened in Pensacola. Milhares e milhares e Millions milhares and millions de pessoas of people viram saw que Deus estava What fazendo God was algo doing no meio do seu. in their midst. Pessoas vinham, people came, People pessoas came. vinham People came dos quatro cantos in all the para corners ver o que Deus to estava see fazendo. what was God doing. É isso que nós precisamos This is entender. what we need to understand. Eu preciso ser uma carta viva I need to be a letter that is do Evangelho living de Jesus, of the evangelical of Jesus, para que as pessoas sintam so that people will see o desejo the desire de vir até onde Deus see está where se God manifestando, was manifesting, para que possam ler so they can read a carta viva que sou eu the e você, living letter that is you daquilo and que I, Deus está of what fazendo God was e doing fez na minha and vida did e in na my sua life vida. and in your life. Nós precisamos nos preocupar com We isso. must worry with this. Nós precisamos parar de preocupar com o dólar. We must stop worrying with Pastor, o senhor money. não quer que eu trabalhe? Pastor, you don't want me to Eu work? nunca disse isso I aqui, never said that. mas a sua mente não But está your mind nas is coisas not do reino. aligned with the things Deus, from the ele vai kingdom. acrescentando na God sua vida will- as coisas que precisam ser acrescentadas, Those that need to mas be você magnified, precisa entender que o but you need to propósito de understand Deus the purpose é que of você God viva a is that you vontade live dele, the will e a of vontade God. dele é And the will of exclusiva. God is Que você exclusive. viva só para ele, That you live just que for você him. sirva só a ele, you serve que just você him. esteja disposto para fazer a That you vontade be willing dele. and ready to do His will. Olha que o texto diz. Look at what the scriptures say. O texto diz que o que scriptures say, vendo todo o povo, What everybody saw, o que o povo todo what vendo, everyone saw, caiu sobre os seus rostos it fell from their faces. e disseram: And they said, só o Senhor é Only Deus. you are God. Só o Senhor é Deus. Only you are God. Quando as pessoas começarem a ver When Deus na people sua start vida, to see God in your life, quando as pessoas começarem a ver a manifestação de Deus na when sua God start história, to see the eles manifestation vão of God in dizer: your story, só they o will Senhor say, é it was Deus. only God. É só o Senhor mesmo Only para the fazer Lord can do o que this. Ele fez na What He vida did dele. in your É life. só o Senhor mesmo It is para only the fazer Lord o que who can fez do na vida what He dela. did in her É só o life. Senhor mesmo para It is only realizar the Lord o que Ele that we can realizou. realize what He Aquele did. homem era um homem
mau. That man used to be Aquela bad. mulher era uma mulher má. That woman used Mas to be olha wicked. para ele agora. But now look at É them. homem diferente. They are a different É uma mulher person. diferente. They are a different woman. E aí, meus amados, And here, beloveds, quando nós entendemos isso, when we que understand precisamos de mudar a nossa this, mente a esse we must move respeito, and change the quando trajectory nós of our mind. entendemos When we que understand precisamos nos entregar, must surrender. quando nós entendemos When we que understand precisamos viver uma that we vida must para o live Senhor, a life that is for God. aí então é que começamos It a is only then arrumar when we start to fix esse altar that altar para que o fogo so that desça, the fire para can que o fall, fogo venha so that the fire can come. e desça And this, o fogo de Deus the fire of e God queime that burns todo o holocausto, all of the que queime holocaust and that burns todo o sacrifício, all of the que sacrifice queime and that burns toda a lenha, all of the e que wood queime and that burns toda a água, all of the e water que lamba também a and água that e soaks up the consuma water tudo. and consumes Deus está everything. dizendo: eu quero God is consumir saying, I want to tudo. consume Eu não everything. quero consumir metade. I don't want to consume Eu não just quero half. consumir uma parte. Just a minority. Eu vou descer But I will come para and fall consumir tudo. to consume E Deus está everything. perguntando nessa And God is noite: saying tonight, existe alguém aqui there is que someone quer ser consumido that wants to be pela consumed presença de by the Deus? presence of A presença de Deus It vai is the descer, presence of God e that will com ele vai manifest. descer o anjo de Deus, come the angel e of com the ele Lord. vai descer o fogo de And will Deus. come the fire E aí eu vou of dizer God. uma coisa para And I'm você: gonna say something quando to isso you. começar a acontecer na sua When vida, this starts to happen in your quando o life, fogo de Deus começar a descer when sobre the o seu fire of altar, God starts to fall on the começar a altar, descer sobre a sua when casa, it starts to fall você over your não vai se home, preocupar mais will not worry se no você more. tem ou não tem if you have trabalho, or not have se o work, seu filho está ou não está na presença if de your Deus, child is or isn't se in ele the presence foi of ou não God, foi para a escola, if they went or porque didn't go to aonde school, ele estiver, because where o they seu will be, filho, your a sua child, filha, your o diabo pode até the tentar devil can try tocar neles, touch mas them, não vai conseguir, but they will not porque succeed, nele vai estar a presença, there will be the vai presence estar o of God, fogo, there will vai be estar o fire, Senhor, there will be e the ele vai Lord, consumir and toda He a will sua vida. consume everything. Fica de pé comigo, eu Please quero orar por rise você with me. nessa I want noite. to pray for you tonight. Lembre-se disso. Remember this. Deus não manda fogo God does not send out para fire entreter, to entire, para entreter, entertainment, to entertain, mas Ele manda fogo but He sends out para fire transformar. to transform. Toda vez que o fogo vier, Every time fire ele vai comes, vir com it propósito. will come with purpose. Não é para entretenimento da It plateia, is not for entertainment, mas é para a transformação but do it's for coração. transformation in Deus the não heart. manda fogo God does not para merely deixar send homem out ou uma fire mulher, to leave a woman or uma man, igreja ou uma denominação, a church, um pastor ou uma pastora a pastor, conhecido, known, mas Deus manda fogo but God will send out para fire consumir o que to precisa consume ser what queimado, must be burned, para purificar o que está contaminado, to purify what para is restaurar o que está contaminated, abandonado to restore what e was para abandoned, trazer avivamento and to puro, bring revival genuíno that e is genuine verdadeiro. and true. Deixa eu encerrar com umas palavras Let me be agora quick with my words now, e nós já vamos louvar. and we will worship. Preste atenção no que eu vou dizer. Pay attention to what I'm about to say. Eu quero que você guarde isso no seu I coração. want you to keep this in your heart. O avivamento não é rodopiar, Revival isn't just merely goosebumps. não é pular, saltar. It's not just to jump. É uma manifestação There's a expressiva manifestation that da presença de expresses Deus na minha vida. the presence of God Eu in my conheço life. Deus I know God, e sei que Deus é infinitamente maravilhoso. and I know that God is E por marvelous. um pouquinho apenas, And just a little que Ele derrama sobre He nós, poured over a us. nossa carne não resiste. Our flesh doesn't exist. A Bíblia diz que os sacerdotes estiveram no altar e foram oferecer a Deus um sacrifício. Offered up at the E altar. quando eles começaram a oferecer sacrifício, And when they presented a their presença de Deus foi tão grande, the presence of God mas was foi so tão grande grand, it que was eles so não grand conseguiram that ficar they de could pé. not be stood. O avivamento não é nada disso, The revival is not just like that, mas o avivamento é mudança de vida. but it is a movement in your life. Avivamento é mudança de caráter. It's a movement of your Avivamento é character. mudança de atitude. It's something that shifts your Avivamento é você attitude. sentir temor. Revival is something when you feel the O fear. verdadeiro avivamento é você ter True medo. revival is when you have fear. Vou falar de novo, você I'm ter gonna say it again. medo
When you have fear, de falar mal do seu irmão, when you have fear of de talking falar negatively mal do over seu your brother, pastor, over your pastor, de falar mal da liderança, to talk negatively de about falar the mal da leadership, igreja, to talk negatively about de the falar mal church, do seu to funcionário, talk negatively about de your falar mal brother, do seu patrão. of your worker. Avivamento é termos temor We must have ao fear. Senhor. That is what Avivamento é revival você is. sentir vontade, meu irmão, Revival is when you feel the will de colocar a cara no pó, to cara no have chão, to put your face to e the ground reconhecer que você é and pecador. recognize that you are a sinner. Avivamento é você olhar para a palavra Revival is when you look to the e saber word que você está sendo confrontado and know that you pela are being palavra. confronted by the Sabe word. por que que não houve muitos glórias You a know why Deus we hoje don't hear aqui? many glories? Porque eu não entreguei nenhuma chave para Because você. I gave a key to Eu não you. entreguei nenhum milagre sobrenatural I para didn't give você. you the miracle Eu that was entreguei a supernatural. palavra de But I Deus. gave Você you the vê word como of God. estamos desacostumados You see how we are com o not verdadeiro accustomed avivamento. to the true revival. Avivamento de Revival verdade from God é sermos confrontados is to be todos os dias all pela of the days palavra de by the Deus. word of God. Avivamento não é luz piscando, Revival searches us. não é som alto, It's not just something não é loud. banda forte. It's not just something strong. Avivamento não é louvor que mexe com a alma da Revival is not gente. just something that messes Mas in o our soul. avivamento, meu irmão, é algo muito maior do But que isso. revival is something so Você much sabe more muito grand. bem. You know this. Eu sou pentecostal até o I am tutano, Pentecostal. até os ossos. Until Você sabe the disso, bones. mas eu já vi But you know gente this, but I see subir no people púlpito e that fazer come on the muita altar, coisa, on the mas pulpit, quando and desce do do many púlpito, things, but a when sua they vida leave and não get out the condiz pulpit, com their aquilo life que ele does not prega. match with what Avivamento they é preach. transparência, Revival is é ser a mesma Revival coisa aqui is no to see púlpito the same thing e ser here a mesma and the coisa same lá thing fora outside. também. E agora eu encerro te perguntando uma Now I coisa. finish saying this. Você está disposto You are a restaurar to o be seu altar? restored at the altar. Quem está disposto Who is willing nessa noite tonight a voltar para casa to come to the house diferente, of God that is different? dizendo: Senhor, To say, Lord, eu ouvi a tua palavra, I have heard your word. eu ouvi a tua voz, I have heard your voice. e agora eu estou disposto, And now eu estou preparado, I am ready. eu quero I receber algo da receive parte do Senhor. something Feche on os seus behalf olhos of God. comigo, Close enquanto your eles eyes vão louvar. while they worship. Levante a sua voz, Lift up your voice. levante as suas mãos Lift up your e hands. diga para Deus: And Deus, say, God, eu quero I want viver. to live. Diga: Deus, eu God, quero I want experimentar to experience algo novo, algo grande da parte de Deus. on the behalf Então of God. peça: Deus, acende outra vez, Burn again, God. acende outra vez. Ignite again, God. Eu quero orar por você I agora. want to pray for you now. Levante as suas mãos aos Lift céus. up your hands to the heaven. Mãos levantadas aos céus Hands raised up to é the sinal de heavens. redenção. Is it a sign É of sinal de surrender? entrega. It's a sign Você of vai estar se surrender. entregando para o Senhor. That we are surrendering to God. E agora, And now, esse momento in this moment, é o momento entre você e is Deus. between you and God. Você vai dizer para Deus: You will say to God, Deus, eu quero ser esse altar God, I want to be at que o this pastor altar pregou nessa that the noite. pastor preached about Eu tonight. quero ser esse sacrifício I want to be this sacrifice, living, santo holy, e agradável ao and Senhor. pleasing to you, Lord. Diga: eu quero mudança de God, I vida. want a transformation Eu in quero my que o life. Senhor escreva uma nova I história want you to write a new na story minha vida. in my life. Eu quero que o Senhor entre. I want that you enter. Eu quero que o Senhor desça I want that you fall e consuma and o consume. que está sobre o altar. What is over Comece the a orar, altar. comece a orar, comece a orar, Start to pray, comece a start to orar, pray, comece start a to orar. get. I Pai, give no you nome the de In the Jesus, name of Jesus, derrama sobre eles pour out over a your unção do children Espírito, Deus. anointing and the Derrama Spirit of sobre God. esta igreja Pour out a unção over que eu this estou church. sentindo aqui no altar. anointing that I am feeling on Derrama this sobre altar. este povo Pour out over a the tua people. presença, Your presence. que haja sobre nós And that will be verdadeiro transformation. derramar. And there will be Eu true clamo, a worship. terra clama, I proclaim, a igreja the land clama, proclaims, the Lord, por the Charlotte church clama. Faz algo novo na vida dele. Do something new in Faz their algo life. novo na história Do something dele. new in their Deus story. está mudando a sua God história. is moving your story. Deus está mudando a sua vida. God is transforming Deus your vai life. descer na sua God will casa. fall at your house. Deus vai descer no God seu will lar. come to your Tem home. altar There restaurado is altars aqui being nesta restored noite. tonight. Eira, Bassandaraba. Nós vamos cantar de novo. Nós vamos cantar de novo, que seja hoje. Sing again that it Mas will nós be vamos today. fazer desta We will canção use this a nossa
nossa oração. as our prayer. Sei que você vai fazer, sabe o que você vai dizer? You know we will do? Você vai dizer: Deus, eu não vou querer sair daqui You will say, God, I da do not mesma want to forma leave que eu here entrei. in the same Ou o form that Senhor I faz entered. hoje, And God will do ou o today. Senhor me consome todo. Or He will Então você consume vai all of levantar me. sua voz e vai So you dizer: will lift up your Deus, voice. eu só aceito se for agora. Come on, I will raise up Diga: your Deus, voice eu if that quero was que you. seja agora. Raise up your voice, that it will be now. Levanta sua voz e começa a clamar. Levanta sua voz e começa a pedir. Levanta sua voz e começa a dizer: